Ok, podemos. Cumprimentando a todos, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, realizada sob a forma virtual. Já coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada. Ingressaremos agora no tópico referente à aposentadoria. Eu já apregou o processo de número 446 do ano de 2009, do qual eu sou relatora, que tem como interessada a senhora Maria Elis Cerqueira da Costa. O processo é oriundo da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Em se tratando da aplicação do tema de repercussão geral proferido pelo STF, de número 445, eu irei, então, fazer a leitura apenas da conclusão do voto. Caso haja alguma dúvida, poderia, então, voltar à sua fundamentação. Diante dos efeitos da decadência pelo tema 445 de repercussão geral proferido pelo STF e acolhendo ainda a manifestação do Ministério Público de Contas e da assessoria técnico-jurídica desta casa, ainda em conformidade com o mapa de aposentadoria elaborado pela gerência 6D, eu voto pelo reconhecimento do registro tácito do ato de número 30.563 do ano de 2008, publicado no Diário Oficial Estadual de 29 e 30 de novembro de 2008, que concedeu a aposentadoria à senhora Maria Elis Cerqueira da Costa, técnica de nível superior vinculada à Assembleia Legislativa, com fundamento no artigo 1º, inciso 5º, da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 5º, inciso 1º, do Regimento Interno. Esse é o voto, senhores, e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu declaro aprovado e já o confiro. Neste momento, eu apregou o processo de número 938 do ano de 2006, que tem como interessada a senhora Nilce Cruz dos Santos. O processo é oriundo da Secretaria de Saúde do Estado. O relator é o conselheiro Marcos Presídio e eu já passo a palavra ao excelentíssimo conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que nos assistem. Presidente, eu vou, de igual forma, à parte conclusiva do voto. Desta forma, voto pelo reconhecimento do registro tácito da portaria 2.155, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 2/12/2005, com os proventos ali fixados, que concedeu a aposentadoria a Nilce Cruz dos Santos, auxiliar administrativo, cadastro 2162132, oriundo da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, diante dos efeitos da decadência fixada no tema 445 de repercussão geral do STF e de acordo com o mapa da aposentadoria elaborado pela gerência 6D, tudo nos termos do artigo 1º, inciso 5º da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 5º, inciso 1º do Regimento Interno. É o voto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Já indagando ao excelentíssimo conselheiro, se confere. Confiro, senhor presidente. Processo conferido. E assim passaremos ao processo de número 2.737 do ano de 2006, oriundo da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, tendo como interessado o senhor Agnaldo Álvaro Barbosa. O relator é o conselheiro Marcos Presídio, e eu já passo a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou direto à parte conclusiva do voto. Voto pelo reconhecimento do registro tácito da portaria 1124, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, do dia 20/5/2006, com os proventos ali fixados, que concedeu a aposentadoria a Agnaldo Álvaro Barbosa, contramestre de ofício, cadastro 74001-162/4, oriundo da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, diante dos efeitos da decadência do tema 445 de repercussão geral do STF, de acordo com o mapa de aposentadoria elaborado pela 6D, tudo nos termos do artigo 1º, inciso 5º da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 5º, inciso 1º do Regimento Interno. Obrigado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Conselheiro, confere? Confiro, senhor presidente. Processo conferido. Passaremos agora ao de número 93 de 2010, oriundo da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tendo como interessada a senhora Giovana Marco,
O conselheiro relator é o conselheiro presídio e eu já passo a palavra ao excelentíssimo conselheiro. Obrigado mais uma vez. Voto pelo reconhecimento do registro tácito da portaria 1978, publicada no Diário Oficial do Estado em 25/9/2009, com os proventos ali fixados, que concedeu a aposentadoria Giovana Demarco, professora titular, cadastro 74.001.281, dígito 6, oriundo da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, diante dos efeitos da decadência fixada no tema 445 de repercussão geral do STF, de acordo com o mapa de aposentadoria elaborado pela gerência 6D, tudo nos termos do artigo 1º, inciso 5º da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 5º, inciso 1º do Regimento Interno. É o voto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere? Confira, senhor presidente. Processo conferido. Daremos continuidade à pauta, ingressando no tópico referente a recursos estaduais atribuídos a municípios. Apregou o processo de número 7.985, do ano de 2018, oriundo da CONDER, tendo como entidade, como município beneficiado Souto Soares. O relator do feito é o excelentíssimo conselheiro Antônio Honorato, e eu já passo a palavra. O microfone, conselheiro. Conselheiro Honorato, por favor, o microfone. Ok. Está desculpando aí. Eu vou... Relatório já publicado, eu vou ao voto direto. Pela desaprovação da tomada de conta referente ao convênio número 243/2010, sobre a responsabilidade do senhor Cássio Kleber Evangelista de Araújo, face à irregularidade na aplicação dos recursos estaduais repassados, gerando um descompasso entre a execução físico-financeira de ajuste e o consequente inexecução parcial do objeto pactuado, imputando-lhe débito no valor de R$ 80.999,92, devidamente atualizado e corrigido a partir da data do seu recebimento, dia 12/2/2003, na forma do artigo 24, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 005/91, combinado com o artigo 122, inciso 3 do Regimento Interno desta Corte, aplicação de multa no valor de R$ 4.000 ao senhor Cássio Kleber Evangelista de Araújo, na forma do artigo 34, 35, inciso 3 da Lei Complementar 005/91, em virtude da ineficiência na gestão dos recursos estaduais e imputação de débito à Prefeitura de Souto Soares referente ao saldo de R$ 595,93, apurado em 30/4/2002, existente na conta investimento do convênio devidamente corrigido. É o voto. Em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, declaro aprovado. Vossa Excelência confere? Confiro. Processo, então, conferido. Apregou o processo de número 4.502, do ano de 2020, oriundo também da CONDER, que tem como beneficiado o município de Nova Fátima. A relatora dos autos sou eu, e eu já irei dar início à leitura do voto. Sendo o exame empreendido pela primeira Coordenadoria de Controle Externo, segundo o exame empreendido pela primeira Coordenadoria de Controle Externo, os recursos previstos para atender à execução do convênio foram integralmente repassados em 3 parcelas. A primeira no valor de R$ 100.000, a segunda no valor de R$ 150.000 e a terceira no valor de R$ 50.000, totalizando, portanto, R$ 300.000. Os autos dão conta de que as 2 primeiras parcelas tiveram as suas prestações de contas aprovadas, física e financeiramente, pelas áreas técnicas responsáveis, enquanto que as contas relativas à terceira parcela não foram prestadas, culminando com a instauração de tomada de contas especial por meio da portaria de número 228 de 2017. Ao final dos trabalhos, o relatório final da Comissão de Tomada de Contas concluiu pela, abro aspas, ausência de apresentação da prestação de contas alusiva à terceira parcela, que inclusive motivou a instauração do procedimento.
Entende a comissão pela persistência da situação que ensejou a sua constituição, resultando no entendimento quanto à devolução integral da parcela devidamente corrigida. Fecho aspas. Por sua vez, quanto à execução física do objeto pactuado, foi verificado pela comissão que, abro aspas, constatou-se a realização de 100% das intervenções objeto do convênio. A compatibilidade das fases executadas com o montante financeiro dos recursos recebidos pelo proponente resta demonstrada pelos documentos acostados e produzidos pela comissão, podendo-se afirmar que, em relação ao atendimento dos fins propostos, foi atingido o interesse público que motivou a celebração do instrumento a partir da disponibilização do equipamento público para o uso da população local, fecho aspas. Não obstante tenham sido constatadas a conclusão e a funcionalidade do objeto do convênio, o exame dos autos evidencia, portanto, que não foram prestadas as contas da terceira parcela, o que impede, segundo atesta a equipe técnica, que, abro aspas, se correlacione o quanto executado na obra com o valor que foi liberado, referente à parcela mencionada, não podendo assim ser demonstrado o nexo causal entre ambos, fecho aspas. Embora o senhor Manuel de Oliveira, prefeito à época da execução e prestação de contas da terceira parcela, tenha sido notificado no âmbito do controle interno e após a autuação deste processo no Tribunal de Contas, não houve a apresentação de resposta ou documentos nos autos. Por seu turno, o exame auditorial assinala que, de acordo com os autos, abro aspas, o atual prefeito do município encaminhou documentos referentes à devolução dos saldos remanescentes na conta corrente e na conta de aplicação, além dos extratos bancários respectivos. Por conseguinte, eu afasto a imputação de débito opinada pelo Ministério Público de Contas quanto aos rendimentos de aplicação financeira. Por se tratar de irregularidade de natureza grave, emerge a necessidade de aplicação da sanção pecuniária ao responsável. No entanto, considerando a sistemática da súmula 17 deste tribunal, bem como o entendimento já apresentado por esta relatora em processos anteriores, entendo que restou incide da prescrição da pretensão punitiva, no caso em tela, quanto à omissão do senhor Manuel Santos de Oliveira, uma vez que já ultrapassado o prazo de 5 anos. Já em relação ao senhor Amado Moreira Cunha, prefeito do município no período de 2013 a 2016, a auditoria assinalou quanto à sua responsabilidade em razão da ausência de providências cabíveis deste gestor para a concretização da prestação de contas dos recursos recebidos. Nesse sentido, cabe destacar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, abro aspas, súmula TCU 230, compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não estiver e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período da gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público, fecho aspas. Após a sua notificação, o referido ex-prefeito aduziu que, abro aspas, a obrigatoriedade de prestar contas dos recursos era do gestor anterior e que não houve omissão de sua parte no sentido de regularizar qualquer pendência, pois os recursos foram anteriormente utilizados, fecho aspas. Acrescenta ainda que o prefeito anterior, abro aspas novamente, não observou os regramentos do Tribunal de Contas dos Municípios, que orienta sobre a transição de governo, e por isso não entregou qualquer documento para que pudesse proceder à elaboração da prestação de contas, fecho aspas. Destaque-se que o TCU possui entendimento quanto à responsabilidade do gestor sucessor. Assim, compulsando os autos, verifica-se que o relatório final, elaborado pela Comissão de Tomada de Contas, a informação de que, após o fim da gestão do prefeito signatário do convênio, não consta que o sucessor tenha adotado as providências cabíveis para resguardar o erário, enquanto que, em relação à atuação do gestor que sucedeu o senhor Amado,
verificou a comissão a adoção de providências no sentido de tentar sanar o problema, tendo movido, assim, a ação civil pública por improbidade administrativa. Nesse sentido, evidencia-se a ausência de providências do gestor sucessor para o cumprimento do dever de prestar contas, uma vez que se manteve omisso durante a sua gestão, motivo pelo qual entendo ser cabível a aplicação de sanção pecuniária, conforme a opinativa da equipe técnica deste Tribunal de Contas. Faço registrar que esse entendimento já foi deliberado na segunda Câmara desta Casa de Controle no processo de número 127 do ano de 2018. Por fim, no que se refere à responsabilidade da conveniente, a auditoria identificou o atraso de 456 dias no envio da tomada de contas a este tribunal, em descumprimento ao previsto no artigo 10, parágrafo 2º da resolução de número 144. Sobre esse achado, o gestor da Conder afirmou o seguinte, abro aspas, antes da resolução de número 108 do TCE, os processos de tomada de contas finalizados ficavam, conforme a antiga resolução da resolução 44, sob a guarda da concedente, podendo ser analisados sob requerimento da Corte. Com o estabelecimento de prazo para envio dos processos ao tribunal, o plano de ação de tomada de contas foi revisado, contemplando o envio gradativo de tais processos até que o prazo operacional fosse se aproximando do fixado pela norma. Fecho aspas. Diante da resposta apresentada pelo responsável da unidade concedente e, sobretudo, alinhando-me ao opinativo da unidade técnica deste tribunal, eu afasto, por hora, a aplicação de multa quanto à referida inconsistência, para que seja atendido o referido dispositivo normativo nos próximos ajustes firmados no âmbito da CONDER, o que motiva, então, a expedição de determinação nesse sentido. Diante do exposto, eu voto pela desaprovação das contas do convênio de número 119, celebrado entre a CONDER e o município de Nova Fátima, em virtude da ausência de prestação de contas da terceira parcela, inviabilizando a demonstração do nexo de causalidade entre os recursos repassados e as despesas executadas naquela parcela liberada. Ainda voto pela imputação de débito no valor de R$50 mil, referente ao repasse da terceira parcela do convênio à época, ao senhor Manuel Santos de Oliveira, ex-prefeito do município, em razão da sua omissão do dever de prestar contas. Voto também pela aplicação de R$1.000 ao senhor Amado Moreira Cunha, ex-prefeito do município, em virtude da omissão no sentido de regularizar as pendências documentais identificadas ou então de adotar providências legais visando o resguardo do patrimônio público. E, por fim, pela emissão de determinação à CONDER para que, em processos futuros, atenda ao prazo de 180 dias para envio de processos de tomadas de contas a este tribunal. É esse o voto, senhores, e eu coloco em discussão. Lembrando que há um encaminhamento por determinação, caso o conselheiro Honorato queira se manifestar. Conselheira, meu voto é conhecido. Nas determinações, eu mudo para reconhecimento. Recomendação, que entendo e que a recomendação já está implícito aí a determinação. Eu recomendo que siga a lei. Quem determina que ele segue é a lei mesmo. Portanto, eu recomendo só. Compreendi. Em discussão, processo de discussão. Irei, então, colher o voto do conselheiro presídio em relação ao ponto de divergência. Como vota o conselheiro presídio? Irei acompanhá-la, a nobre relatora presidente. Tomada, portanto, a maioria, declaro aprovado os encaminhamentos formulados no corpo do voto, exceto no que diz respeito à letra D, que se encaminha, então, por maioria de votos. Faço já a conferência do processo, caminhando agora para apregoar o processo de número 11.586 do ano de 2019, oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que tem como entidade beneficiada o município de Macarani. O relator é o conselheiro Marcos Presídio, e eu já passo a palavra ao excelentíssimo conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Vou ao voto.
Ao analisar os autos, pude constatar que o objeto foi devidamente cumprido diante da comprovação da entrega dos imóveis construídos pelo município de Macarani, atingindo o benefício social esperado. Observei também que os técnicos apontaram a regularidade da aplicação dos recursos públicos estaduais, que foi efetuada a devolução do saldo não utilizado no ajuste e que ocorreram algumas falhas formais, pontuadas pelo controle interno e referendadas pelos nossos técnicos e pelo parquê especial, mas que não possuem aptidão para comprometer o mérito das contas. Diante do exposto, acompanhando a primeira CCE e o MPC, voto pela aprovação da prestação de contas do termo de adesão 03/2009, celebrado entre o Estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o município de Macarani, com ressalvas pelas falhas formais identificadas no relatório de tomada de contas, com fulcro no artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 591, combinado com o artigo 122, inciso 2º do Regimento Interno deste Tribunal. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confira, senhor presidente. Processo conferido. Passaremos agora ao tópico referente a recursos estaduais atribuídos a municípios, atribuídos a entidades e instituições, pelo que eu apregou o processo de número 454 do ano de 2018, que tem como relator o conselheiro Antônio Honorato. O processo tem origem na Empresa de Desenvolvimento Agrícola, EBDA, e como entidade beneficiada, a Associação Estadual de Cooperação Agrícola. E assim eu passo a palavra ao excelentíssimo conselheiro. Pois não, presidente. O processo é o TCE 454/2018. Pergunta. Conselheira presidente. O número do processo é o 454/2018? Desculpe, eu estava com o áudio desligado. É esse mesmo, é o processo de número 454 do ano de 2018, oriundo da EBDA. Pois não. O relatório publicado, já eu vou então ao voto. Voto pela desaprovação das contas referentes ao governo de 2011, formado em Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, EBDA, e Associação Estadual de Cooperação Agrícola, e na esteira do entendimento do Ministério Público de Contas, voto também pela imputação de débito, solidariamente à senhora Adenilza Monteiro de Amaral Alvarez, coordenador executivo da Associação Estadual de Cooperação Agrícola, responsável pela celebração e execução do convênio, e a supracitada associação, no montante de R$ 847.019,08, correspondente ao valor integral repassado pela EBA, devidamente de devolução dos recursos aos cofres do Estado da Bahia, contado a partir de 30 dias após o fim da vigência do convênio 21/2012, em virtude das irregularidades descritas no relatório de auditoria nos termos do artigo 24, inciso 3 da Lei Orgânica desse TCE Bahia, combinado com o artigo 122, inciso 3 e 123, 3A do Regimento Interno desse Tribunal de Contas. É o voto, senhor presidente. Presidente. O senhor gostaria, na discussão, conselheiro presidente? Na verdade, eu quero pedir vista dos autos. Deixa eu só abrir a discussão, me dê só um minutinho. Pois não. Voto posto pelo conselheiro Antônio Honorato. Em discussão, já tendo ciência da solicitação do conselheiro presídio, eu confiro a solicitação de vistas. Muito obrigado, presidente. Não temos mais processo na nossa pauta, já ingressando na matéria que diz respeito ao que ocorrer, indago aos presentes se há alguma manifestação que gostariam de proferir. Não havendo quem queira se manifestar, já agradecendo as elevadas presenças do Procurador do Estado, doutor Francisco Borges, e também do Procurador de Contas, doutor Danilo Andrade, e ainda dos nossos serviços auxiliares, que possibilitam o acontecimento dessa sessão, e aos pares, meus digníssimos pares, eu dou então por encerrada a sessão, desejando a todos uma boa semana e um bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, excelente dia a todos. Obrigada, bom dia.